Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Áries, para o mês de maio de 2026. Peço que quem não é inscrito ainda no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, para ajudar o canal a crescer, para ajudar na entrega desse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Vou começar aqui com o monólogo. Tenha fé em seus sonhos, lua crescente. Energia de incentivo, né? Você acreditar no que você está construindo, no que você está cultivando. Acreditar que esse plantio vai trazer belos frutos. Porque você está cultivando com as melhores energias, o melhor que você pode oferecer. Renovação com seu espaço na sua vida. Tá? Mais um aqui. Com tarô do espírito animal. A baleia. A baleia tem energia de profundidade, sensibilidade, maturidade emocional. Eu sinto que esse crescimento aqui, ele é muito no emocional de vocês. Um amadurecimento emocional que envolve deixar algumas coisas para trás. Alguns comportamentos, algumas pessoas, algumas situações. Vocês sentem isso no íntimo de vocês, mas vocês têm uma resistênciazinha, né? Porque não é fácil, em geral é um pouco difícil abandonar, deixar para trás algumas relações, algumas situações, alguns lugares, por qualquer motivo que seja, né? Para cada um vai ter suas motivações para resistir a deixar algumas coisas para trás. Aqui com o tarô mitológico veio a energia da força. Essa energia veio para Touro também. A força é uma carta de coragem, né? Mas aqui, eu sinto essa energia de coragem, né? De que vocês precisam ter essa coragem de abrir espaço na vida de vocês, de deixar algumas coisas de lado, para trás e tal, hábitos, né? Situações, pessoas, lugares, etc. Mas eu sinto também essa resistência que vocês têm a fazer isso, né? É assim... Vocês já viram em filmes americanos um brinquedo que é um negócio que bota assim no dedo. É como se fosse um tubinho assim. Aí uma pessoa bota o dedo por aqui e outra pessoa por aqui. E aí, quanto mais você puxa cada um para um lado, mais aquilo ali aperta e aí você não consegue soltar. E o jeito de soltar é aproximando. Então eu sinto que quanto mais você resiste, quanto mais você se força a permanecer, a fazer algo continuar, sabe? Quanto mais você resiste a deixar que as coisas sigam o seu curso, mais difícil fica pra você. E não precisa ser tão difícil. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tal coisa foi muito difícil pra mim. Mas isso tem mais a ver com a nossa maneira de lidar, de enxergar, com a nossa mentalidade, com a nossa insistência, com a nossa teimosia, do que com a situação em si. E Áries tem essa característica da dominação, né?
do controle, de querer que as coisas sejam do jeito que vocês querem. Só que não vai ser. Porque às vezes o que vocês querem também não é nem o melhor para vocês. Às vezes Áries quer... Um aspecto da sombra de Áries é a arrogância também. Cuidado, vocês não são os donos da verdade universal. Saibam reconhecer que existe uma sabedoria universal que é maior, que entende mais e que te convida a deixar algo para trás, a abrir espaço na sua vida, a ter coragem de dar um passo numa nova direção. Vou partir de novo. Vamos baralhar mais, vamos lá. Para quem gosta do canal, está gostando dessa leitura, se inscreva, curta esse vídeo. Aqui com o tarô tradicional, né? Rei de Copas, 5 de Copas, Rainha de Paus, 9 de Copas e o 8 de Paus. É como eu falei, é uma questão bem emocional aqui, né? É um processo de amadurecimento emocional. O Rei de Copas, ele fala sobre esse domínio das emoções, né? Então, o tema central desse mês para vocês é esse. É se tornar esse Rei de Copas. É ter esse domínio sobre o emocional. É sobre aprender a não ficar melancólico, preso nas emoções, né? Não se afundar numa tristeza, nas decepções. Isso faz parte de respeitar o ciclo da vida. Vou puxar mais um para essa Rainha de Paus aqui. Essa Rainha de Paus, para alguns, é uma pessoa que ajuda vocês. Então, uma mensagem bem específica aqui. Alguns podem ter se desentendido com uma Rainha de Paus. E esse desentendimento, ele traz muita tristeza para vocês. Só que essa tristeza, ou o próprio desentendimento, vem de uma mentalidade de vocês. Vem da forma como vocês enxergam algumas coisas. Enfim. Só mais uma carta aqui sobre essa Rainha de Paus. Tá muito forte pra mim como uma outra pessoa. Pra alguns vai ser uma pessoa da família, uma mãe, um irmão, uma prima, uma amiga, né? Uma pessoa muito próxima. Ou a esposa, ou o marido também. Pode ser essa energia aqui. E aí, o que é que essa Rainha de Paus convida vocês a fazer, né? A enxergar as coisas de uma forma mais leve, mais prática, mais elevada também, no sentido de não se perder nos dramas da vida, sabe? Para alguns, essa Rainha de Paus é a energia de vocês, de autoconfiança, de magnetismo. Vocês não precisam temer, assim, vocês não precisam sofrer pelo que fica para trás e nem temer o futuro, porque vocês têm condição de conquistar aquilo que vocês desejam, de atrair, digo mais, né? Nem conquistar, é atrair mesmo. E aqui, assim, com esse 9 de copas, eu vejo, assim, que é aquilo que eu tava falando, assim, tá pedindo leveza, tá pedindo pra enxergar as coisas
de uma forma mais positiva, mais otimista. E, assim, com todo respeito aos arianos que eu estou vendo aqui, mas eu sinto vocês fazendo tempestade em copo d'água. Vocês dando muito peso para uma coisa pequena. E aí fica difícil, né? Enfim, uma coisa que acaba atrapalhando vocês é a energia de fogo, assim, um pouco exagerada, né? Então, uma certa impulsividade, uma certa pressa, uma energia também muito na defensiva. Aqui com o 7 de paus, vocês muito na defensiva nessa situação. É como se vocês, esse 7 de paus, eu tô enxergando vocês meio que brigando sozinhos, assim. Porque tem esses bastões aqui, mas não tem as pessoas, né? Não aparecem as pessoas. É como se vocês estivessem se defendendo de nada. E aí fica o questionamento. Do que é que vocês estão se protegendo, se defendendo? De um conflito que vocês... Assim, eu não tô dizendo que vocês criaram tudo na cabeça de vocês, mas é que, como eu falei, como uma tempestade num copo d'água. É uma coisa pequena que ganhou uma proporção muito grande para vocês e não precisa ter essa proporção tão grande. Vamos, né? Enfim. Vamos ver aqui com o tarô do Osho o que mais a gente tem aqui para vocês. Assim, a gente viver... a gente tem um certo apego aos dramas é muito perigoso, porque é muito desgastante. Dá essa ilusão de, nossa, estou me sentindo viva, estou sentindo sentimentos, né? Estou vivendo a vida, mas na maioria das vezes é só um grande desgaste. E eu vejo que tem uma situação aqui que traz a oportunidade de vocês lidarem de uma forma diferente, mais madura, mais controlada emocionalmente também, mais leve, que foge de um padrão que vocês tinham aqui, né? Mas é um padrão no qual vocês já vinham trabalhando. Para alguns, isso que vocês precisam abandonar é muito mais apegos, um jeito de agir, um jeito de responder às situações, do que realmente uma situação, uma pessoa, sabe? Vamos lá. Trabalho, dinheiro, amor, saúde, espiritual. No trabalho, projeções, 7 de copas. Tem uma coisa aqui de muitas possibilidades, mas nem todas são tão interessantes. Então, vocês precisam ter muita atenção sobre o que vocês estão fazendo, o chão que vocês estão pisando, né? Cuidado com ilusões, cuidado com situações que prometem muito, ou com as expectativas que vocês mesmos criam sobre uma situação. Sejam mais realistas sobre o trabalho, tá? Dinheiro, 5 de copas. Tem uma insatisfação aqui com o dinheiro, né? Para alguns envolve alguma perda financeira, e às vezes a perda é no sentido assim, deixar de ganhar, né? Aqui eu sinto um apego a uma ilusão de prosperidade ou de ganho, assim. Então, tipo, eu achei que nessa altura da minha vida eu já estaria ganhando X. Eu achei que essa situação, essa profissão ia me render tanto. E aí vocês acabam ficando insatisfeitos com o que vocês têm, porque vocês tinham a ideia
de que deveriam, mereciam ou simplesmente teriam mais. Só que nisso vocês deixam de enxergar o que vocês têm. E o que vocês têm é mais que suficiente para vocês. É bom para vocês. Mas vocês enxergam de uma forma meio... Gente, assim, ó... A maioria da população brasileira, quando eu digo a maioria, é 80%. Mais de 80%. Ganha muito pouco mesmo. Então, quando você ganha, sei lá, 5 mil, 7 mil, juntando todas as suas fontes de renda, você tá muito bem. Ai, mas não dá para as coisas que eu queria, não ter o mesmo padrão que a minha família me oferecia. Mas a sua família não conquistou as coisas da noite pro dia, não. Às vezes com a sua idade, sua família também não tinha o que você tem. Ou às vezes até tinha, mas são circunstâncias diferentes, né? São épocas diferentes. Então, assim, para o contexto que você vive hoje, você tem muito mais do que a maioria das pessoas. E independente dessa comparação, né, entre o que os outros têm, não faz diferença. A questão é que vocês têm o suficiente para vocês. Alguns aqui têm mais do que o suficiente. Então, cuidado com esse olhar de ingratidão, de escassez para o que vocês têm, que isso é muito nocivo, tá? Porque aí vocês começam a entrar numa coisa assim, não importa o quanto vocês ganham, vocês sempre têm a expectativa de que deveria ser mais, sabe? E aí fica aquela cenoura na frente do cavalo. É uma perseguição infinita, assim. Enfim. Aqui pro amor veio transformação. Para alguns, realmente, existe o fim de uma relação, tá? Só que isso acaba sendo muito benéfico para vocês. Para outros, não é o fim da relação, é uma renovação, é um renascimento, é uma transformação. E essa transformação ocorre a partir de uma mudança de postura de vocês, de vocês passarem a tratar as coisas de uma forma mais madura, né? Aí aqui na saúde vê o condicionamento, que é a carta do diabo. E a carta do diabo, ela tem energiazinha de vícios. Cuidado com os vícios, cuidado com as compulsões, as dependências. Tem pelo menos 2 pessoas diárias que eu conheço que têm problemas com vícios. Tem essa dificuldade. E assim, eu já falei para essas 2 pessoas, esse seu vício te atrapalha. Você já viu isso e você não tá se permitindo abandonar de vez isso. Então, assim, gente, tá passando da hora de olhar para isso. Tá passando da hora. Eu não vou trazer um viés moral sobre essa questão aqui, mas quem tem, sabe que tem. Então, encare isso de frente e mude essa situação. Busque ajuda. Você não é refém disso. Assim, o vício em si, você fica meio refém ali, mas o que eu tô querendo dizer assim, você pode tratar isso. Você tem os acessos, você tem o conhecimento, você tem condições de buscar ajuda para tratar essa questão. Então, preste atenção. Para alguns, ainda não é assim um vício, uma dependência realmente, mas é uma tendência a isso. Então, observe, tenha cuidado, tá bom? E aqui, pro espiritual, veio a comparação, né? Tem uma coisa de alguns arianos comparando, mas de uma forma muito negativa, religiões, espaços religiosos, crenças espirituais, tentando trazer um elemento de superioridade moral. Então, isso aqui é mais correto, isso aqui é mais divino do que aquilo ali. Cuidado com isso também, porque isso é uma armadilha, gente. Não existe isso de mais divino do que o outro, sabe?
Busquem coerência naquilo que vocês se propõem a seguir. Enfim. Aqui, para encerrar com os anjos e ancestrais, vem o guardião do coração. Ame-se, permita ser amado. Eu vejo aqui um elementozinho de autossabotagem. Vocês já chegaram num momento da vida que vocês percebem que algumas atitudes não cabem mais. E insistir em uma maneira de vivenciar as emoções de vocês é uma autossabotagem. Porque você sofre mais, você acaba distanciando as outras pessoas, você acaba alimentando dramas desnecessários, um desgaste desnecessário. Eu não tô dizendo que você tem que deixar de ser quem você é. Eu tô dizendo que você pode amadurecer. Que você pode viver de uma forma mais leve. Essa carta ela também propõe uma entrega maior, né? Como eu falei no começo, tentem sair do controle. Às vezes, alguns rompantes emocionais, eles vêm de uma necessidade de controle, de controlar a narrativa, de se colocar numa determinada posição, num determinado papel naquela história. Isso tudo é armadilha, isso tudo é auto-engano, sabe, gente? Mas enfim, eu vejo vocês nesse processo de aprendizado, né, de crescimento. Mas ficam aqui os lembretes. Guardiões da Terra, você não está sozinho. Essa energia da baleia, ela também fala dessa companhia espiritual, dessa orientação espiritual. Esse Rei de Copas eu também enxergo como um mentor espiritual para alguns, para outros eu vejo a Rainha de Paus como essa mentoria espiritual. Enfim, é um lembrete, assim, peça a espiritualidade, guiança, orientação. Em momentos assim que eu precisava ter certas conversas mais difíceis, até hoje, né? Falei no passado, mas eu faço isso ainda. Eu acendo uma vela e peço para a espiritualidade guiar as minhas palavras, guiar a minha mente para que eu possa me comunicar da melhor maneira possível naquela situação. E tem uma coisa aqui de que, assim, vocês não estão desamparados. Mesmo que algo se encerre, vocês não ficam sozinhos porque vocês nunca estão sozinhos. Tá bom? Aqui com o tarô acástico veio o ninho dos pássaros, tá? Mais uma, o rei de forças. Eita. O 3 de forças, que é o ninho dos pássaros. É uma força expansiva. Pede para que você esteja aberto ao novo, às mudanças, aos ajustes que precisam ser feitos e muito assim numa perspectiva de crescimento. O que é ajustado aqui está ajustando para melhor, para permitir uma expansão. E o rei de forças fala de um homem que tem uma energia positiva. Tem essa energia de positividade,
e leveza, assim, cercando vocês e é como se inspirando e puxando vocês nessa direção, pedindo para vocês tratarem as coisas com mais leveza. Para alguns, tem o início de uma nova situação profissional que pode envolver questões ambientais ou estruturais, né? Aí, para finalizar, uma cartinha do oráculo dos orixás. Veio aqui o Sol, felicidade e sucesso. O Sol é uma fonte de energia. É sinal de aumento da energia física, vitalidade, criatividade e positividade geral. Você está explodindo de entusiasmo, revigorado e desfrutando de uma sensação de boa saúde. Use essa energia para iniciar uma nova rotina de exercícios ou remodelar sua dieta. Ótimo momento para acreditar ou iniciar algo. O Sol lhe dará o impulso necessário para seguir em frente e fazer o que for necessário. Coloque gratidão nisso. Energia de ação, de abertura, de expansão, né? A carta do Sol no tarô, ela fala muito sobre expansão, conquista, nova fase, crescimento. E é um momento aqui, claramente, assim, pela leitura de crescimento de vocês, mas que pede a colaboração de vocês, principalmente na maneira de lidar, enxergar as coisas. Tá bom, arianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição.